Era começo de tarde, quando Augusto Ravelli, um dos empresários mais ricos da cidade, desceu de seu carro de luxo com o costumeiro olhar de arrogância. Terno impecável, relógio de fortuna, a postura de alguém que acredita que o mundo existe para servi-lo. Ele estava irritado, algo relacionado a um empréstimo milionário que não foi aprovado a tempo. Falava ao telefone esbravejando: "Isso é inaceitável! Eu movo bilhões. Minhas finanças sustentam metade dessa cidade. Eu sou Augusto Ravelli." Ele desligou o telefone com força e entrou apressado na cafeteria mais próxima, esbarrando em uma mulher que saía com 2 cafés nas mãos. Os copos voaram, derramando café quente no chão. "Meu Deus, desculpa", disse ela desesperada. Mas Augusto explodiu. "Olha por onde anda, sua incompetente. Você tem ideia de quanto custa esse sapato? De quanto vale o tempo de um milionário como eu?" A mulher baixou a cabeça. Era Helena, vestindo roupa simples, cabelo preso, semblante cansado. "Eu realmente sinto muito. Deixa eu pagar outro café, por favor." "Pagar?" Ele riu com desprezo. "Com quê? Com gorjetas? Você parece o tipo de pessoa que não tem nem R$ 100 na conta." As pessoas ao redor olharam horrorizadas. Helena engoliu em seco, respirando fundo para não perder a calma. "Senhor, foi um acidente. Eu só queria ajudar." "Ajudar?" Augusto deu um passo à frente, invadindo o espaço dela. "A única forma de você me ajudar é caindo fora do meu caminho." Helena fechou os olhos por um instante, não com raiva, mas com tristeza. "Que Deus toque o seu coração", disse ela calmamente. Augusto gargalhou. "Deus não paga contas, minha querida. Quem paga é o dinheiro, a fortuna, o poder. E você não sabe o que é isso." Ele virou as costas e entrou na cafeteria. Helena ficou parada por um momento, respirando fundo, e então seguiu seu caminho, limpando o chão que ela nem deveria estar limpando. Mas o destino... o destino estava só começando. Horas depois, a vida de Augusto Ravelli estaria nas mãos dessa mesma mulher. Se prepare, pois essa é uma história de tirar o ar. E se inscreva no canal para não perder nenhum episódio dessa novela emocionante. Augusto saiu da cafeteria irritado, falando sozinho. "Gente incompetente. Essa cidade é um lixo. Todo mundo depende do meu dinheiro, mas ninguém faz nada direito." Subiu no carro e dirigiu até sua empresa. Sabia que teria uma reunião tensa envolvendo um contrato de finanças internacionais que poderia render mais alguns milhões. Mas à medida que subia o prédio, algo começou a incomodar. Uma dor estranha no braço esquerdo, um aperto no peito, uma respiração curta. Ele tentou ignorar. "É só estresse. Nada que um negócio bem fechado não resolva." Quando chegou à sala de reunião, a dor aumentou violentamente. Ele tentou falar. "Senhores, acho que preciso de um médico", mas não conseguiu terminar. O corpo inteiro pesou. A visão escureceu. E Augusto Ravelli, o homem que acreditava controlar o destino alheio através de sua fortuna, caiu no chão. "Meu Deus, é um infarto!" gritou um dos executivos. "Chamem uma ambulância!" Caído, desesperado e sentindo a vida esvair pelo peito, Augusto percebeu pela primeira vez: dinheiro nenhum compra segundos de vida. A ambulância chegou rápido. O paramédico gritou: "Estamos levando para o Hospital Santa Clara. Ele precisa de cirurgia imediata." Augusto, quase inconsciente, só conseguiu ouvir uma voz feminina dizendo: "Deixe comigo, eu assumo o caso." Ele abriu os olhos por um instante e viu um rosto que reconheceu. A mulher que ele humilhara horas antes, Helena. Mas agora ela usava jaleco, e o crachá brilhava como um choque de realidade. Doutora Helena Vasconcelos, cirurgiã cardiovascular-chefe. Augusto tentou falar. Helena se aproximou e disse com serenidade firme: "Agora, Sr. Ravelli, a sua vida depende de mim." E virou-se para a equipe. "Vamos preparar o centro cirúrgico. É grave." Augusto sentiu o coração, já fraco, congelar de vergonha e medo. A mulher que ele menosprezou,
Era a única pessoa capaz de salvá-lo. A maca deslizava pelo corredor do hospital em alta velocidade. Luzes de teto passavam como flashes, uma atrás da outra, enquanto o som da roda ecoava no piso. Augusto tentava falar, mas as dores cortavam suas frases. E eu não posso morrer. Eu tenho muita coisa para resolver. Tenho contratos, dinheiro, reuniões. Doutora Helena caminhava ao lado da maca, expressão séria, olhar fixo nos monitores. Senhor Ravelli, neste momento a única coisa que importa é o seu coração, disse ela com profissionalismo frio. Nem suas empresas, nem sua fortuna, nem suas finanças vão adiantar nada se o seu coração parar. Ele a encarou melhor. Sim, era ela. Sim, era. Você é aquela mulher da cafeteria. Helena o observou por um segundo, sem parar de andar. Sim, mas agora não sou a mulher que você humilhou. Sou a médica que vai tentar salvar sua vida. Os olhos dele se encheram de pânico e vergonha ao mesmo tempo. E eu sinto... Não fale, interrompeu ela. Guarde suas forças. Ele tentou ainda assim. Se algo acontecer, meus advogados vão cuidar de tudo. Eu tenho empréstimos, contratos, negócios. Helena respirou fundo. Senhor Ravelli, lá dentro, na sala de cirurgia, você vai ser igual a qualquer outro. Nem mais rico, nem mais importante. A diferença vai estar só no seu coração. Quando chegaram à porta do centro cirúrgico, a equipe parou. Uma enfermeira informou. Pressão caindo. Precisamos agir rápido. Helena colocou a mão no peito dele, firme, como se o ancorasse à vida. Augusto, disse ela, chamando-o pelo primeiro nome. Eu vou fazer o meu melhor por você. Não porque você é um milionário, mas porque você é um ser humano. Ele a olhou com um misto de arrependimento e medo. E se eu não voltar? Helena segurou o olhar dele. A pergunta certa não é essa. A pergunta é, se você voltar, quem você vai decidir ser? Antes que ele pudesse responder, a máscara de oxigênio cobriu seu rosto e a porta se fechou. Dentro da sala de cirurgia, o clima era gelado e tenso. Máquinas de monitoramento apitavam, enfermeiros se movimentavam em sincronia, anestesista ajustava doses. Helena lavou as mãos, vestiu o avental estéril e fechou a corrente de proteção. Por trás da máscara, seus olhos demonstravam foco absoluto, mas por dentro, um turbilhão. Enquanto se preparava, a lembrança da humilhação na cafeteria voltou como um tapa. As palavras dele ecoavam na mente. Você parece o tipo de pessoa que não tem nem R$ 100 na conta. Ela respirou fundo. Uma enfermeira, percebendo o clima, perguntou baixinho. Doutora Helena, está tudo bem? Ela respondeu controlada. Está. Eu só estou colocando cada coisa no lugar certo dentro da minha cabeça. A anestesia foi confirmada. Augusto já não estava consciente. Helena se aproximou, olhando para o rosto dele. Engraçado, murmurou para si mesma. Como a vida vira em poucas horas. O homem que mede tudo em dinheiro, fortuna e poder, agora está completamente vulnerável. O cardiologista auxiliar comentou. Ele é aquele empresário das capas de revista, não é? Sempre envolvido em grandes projetos, fusões, milhões em finanças. Helena respondeu. Aqui dentro, ele é só mais um coração tentando continuar batendo. Ela olhou ao redor. Vamos começar. A cirurgia começou com um corte preciso, passos técnicos, profundos, delicados. As mãos de Helena se moviam com firmeza quase hipnótica. Ela era, de fato, uma das melhores cirurgiãs do país. Sua habilidade já havia salvado centenas de vidas. Enquanto trabalhava, um conflito silencioso acontecia dentro dela. Eu poderia simplesmente fazer o meu trabalho, ou poderia fazer o meu melhor, pensou. E então, como se respondesse a si mesma, eu não sou como ele. Eu não trato vidas como números. Eu vou dar a ele a mesma chance que eu daria ao mais pobre dos pacientes. A operação avançava. Uma complicação repentina surgiu. Queda brusca de pressão, avisou o anestesista. Fibrilação ventricular. O silêncio foi substituído por urgência.
Helena não piscou. Choque rápido agora. Carrega em 200. Descola o campo. Eles posicionaram o desfibrilador. Afastem-se. Choque. O corpo de Augusto deu um tranco. Monitor. Linha quase reta. Segundos de terror. Então, finalmente, pip, pip, pip. O coração voltou a bater. A tensão aliviou. Um pouco. Helena respirou fundo. Ele não vai morrer hoje. Não nas minhas mãos. A cirurgia continuou por horas. Quando finalmente terminaram, Helena deu o último ponto e recuou exausta. Enquanto ele era levado para a UTI, ela ficou alguns segundos sozinha na sala vazia, encarando as luvas ensanguentadas. Você teve a chance que muitos não têm, Augusto. Agora vamos ver o que faz com ela. Ela ainda não sabia, mas aquela cirurgia não tinha salvado apenas o corpo dele. Tinha aberto o caminho para salvar também a alma, e de alguma forma, também o coração dela. Augusto abriu os olhos como quem volta de um lugar distante e sombrio. A luz suave da UTI o cegou por um instante. Sons de monitores, passos no corredor, vozes abafadas, tudo parecia distante. Ele tentou se mover, mas uma dor profunda atravessou seu peito. Calma, não faça força, disse uma voz ao lado. Era uma enfermeira, ajeitando os sensores no corpo dele. O senhor passou por uma cirurgia complicada. Sua recuperação vai ser lenta. Ele franziu a testa, ainda confuso. Cirurgia? Eu quase morri? A enfermeira assentiu com empatia. Se não fosse a médica certa, no momento certo, sim, teria morrido. O coração dele apertou. A médica? Quem foi? Antes que ela respondesse, passos ecoaram. A porta se abriu e Helena entrou. Sem glamour, sem ódio, sem lembrança do que ocorreu no café. Apenas profissionalismo, segurança e uma serenidade que o desconcertou. Ela consultou o prontuário e ajustou o monitor. Bom dia, Augusto. Vejo que finalmente acordou. Ele engoliu seco. Ela parecia ainda mais bonita ali, e ele não conseguia entender o que sentia. Culpa, gratidão, vergonha, ou uma mistura perigosa dos três. Ele tentou erguer a voz. Eu estou vivo por sua causa. Helena olhou diretamente nos olhos dele. Ele desviou. Sim, mas também está vivo graças à equipe inteira e um pouco de sorte. Ele respirou fundo. Eu fui um idiota com você. Helena não sorriu. O que importa agora é sua recuperação. O coração, mesmo de um milionário, é frágil. O senhor precisa entender isso. Ele tentou soltar uma risada fraca. Eu sempre achei que dinheiro, fortuna, empresas me garantiam controle, mas, quando a dor bateu, nada disso importou. Ela anotou algo na prancheta e respondeu. Costuma ser assim. A vida sempre encontra uma forma de mostrar o que realmente vale. Ele olhou para ela, mais profundamente desta vez. Posso lhe fazer uma pergunta? Por que você não me deixou morrer? Helena parou, respirou e respondeu. Porque sou médica e porque, apesar de tudo, ninguém merece morrer sem ter a chance de mudar. As palavras atingiram Augusto como um golpe emocional. Ela fez menção de sair. Descanse. Voltarei para avaliá-lo mais tarde. Quando a porta se fechou, Augusto permaneceu olhando para ela, mesmo ausente. Era a primeira vez em muitos anos que alguém o tratava sem bajulação, sem medo, sem interesse financeiro. Era a primeira vez que ele se via apenas como humano. E isso o desmontou por dentro. 2 dias depois, já mais consciente e menos dopado, Augusto observava Helena examinar seus exames, ajustar a medicação, medir sua pressão. Ele começou a reparar nela de forma diferente. A dedicação, a calma, a firmeza, a delicadeza com os pacientes, era tudo o que o dinheiro não podia comprar. E, ironicamente, era tudo o que faltava na vida dele. Helena, chamou ele com a voz mais estável. Diga, Augusto, você sempre foi assim, tão... Ele buscou a palavra. Tão forte? Ela arqueou a sobrancelha. Forte? Eu te humilhei. Te tratei como alguém menor. E mesmo assim você me salvou. Helena respirou fundo. Seu semblante suavizou, mas não se desarmou.
Sabe qual é o problema de muita gente rica, Augusto? É achar que a vida gira em torno da própria fortuna, achar que podem comprar respeito, amor, caráter. Ele engoliu seco. Eu sei. Não, não sabe, respondeu ela, firme, mas sem crueldade. Você vive num mundo onde tudo é dinheiro, negócios, finanças, status, e esqueceu o que é ser humano. As palavras o acertaram em cheio. Nenhum sócio, nenhum consultor, nenhum funcionário jamais ousara falar assim com ele, mas ali ele era apenas Augusto, e ela era a única pessoa que o enxergava sem medo. Ele olhou para as próprias mãos. Eu não sei mais quem eu sou, Helena. Ela hesitou. Por um instante, a máscara de profissional cedeu e algo mais humano apareceu em seu olhar. Então, talvez, essa seja sua chance de descobrir. Silêncio. Profundo. Transformador. Ele ergueu os olhos, encarando-a como se visse a luz depois de anos no escuro. Obrigado, disse ele num sussurro sincero. Helena virou de lado, escondendo o impacto que aquelas palavras causaram nela. Continue descansando. Você ainda tem uma longa recuperação pela frente. Mas antes de sair, ela completou. Augusto, não desperdice a segunda chance que a vida te deu. A porta se fechou devagar. E ali, pela primeira vez, o milionário que sempre soube tudo, percebeu que estava aprendendo. E que a professora era justamente a mulher que um dia ele humilhou. E agora, não conseguia parar de admirar. Nos dias seguintes, Augusto se recuperava lentamente na UTI. E para seu próprio espanto, ele esperava pela visita de Helena. Não pela médica, mas pela mulher que ele passou a enxergar por trás do jaleco. Sempre que ela entrava na sala, algo mudava nele. O ambiente parecia menos frio. O coração, recém-operado, batia mais forte, mas dessa vez por outro motivo. Ela fazia anotações e, profissional, como sempre, perguntava: como está a dor hoje? E ele respondia sempre com a mesma sinceridade, tentando arrancar um sorriso dela. A dor melhora quando você chega. Helena desviava o olhar. Augusto, isso não é apropriado. Sou sua médica. Mas ele insistia de forma humilde. Não é cantada. É só verdade. Ela respirava fundo, tentando manter a postura. Eu não estou aqui para alimentar o ego de um homem rico, acostumado a ter tudo. Ele sorriu, fraco. Você acha mesmo que meu ego sobreviveu depois de te ver entrar naquela sala de cirurgia? Isso a desconcertou. Helena parou de escrever. Fixou o olhar nele. Augusto, você quase morreu. E agora precisa refletir sobre o homem que era e o homem que quer ser. Ele assentiu, lentamente. Eu sei. E eu quero ser melhor. De verdade. Ela tornou a olhar o prontuário. Mas havia algo diferente no olhar dela. Um brilho contido, uma porta entreaberta, um sinal de que, mesmo que ela lutasse contra isso, o coração dela estava começando a notar o dele. No final da tarde, o hospital estava mais silencioso que o normal. Helena decidiu sentar-se por alguns minutos ao lado da cama de Augusto. Algo que ela não fazia com outros pacientes. Havia algo nele, algo que ela não queria admitir, mas que não podia ignorar. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela, baixinho. Qualquer coisa, respondeu ele sincero. Por que você era tão arrogante? Você realmente acreditava que pessoas simples não tinham valor? Augusto fechou os olhos, respirou fundo e decidiu ser honesto pela primeira vez em muitos anos. Eu cresci ouvindo que um homem sem fortuna não era nada. Meu pai me ensinou que o valor de alguém estava em números, contratos, conta bancária. Cresci acreditando nisso. E quando construí meu próprio império de finanças, me senti no direito de olhar os outros de cima. Ele abriu os olhos, encarando-a. Mas quando eu estava naquela maca, eu não era rico, eu não era poderoso. Eu só era um homem, com medo de morrer. E a única pessoa que poderia me salvar era justamente aquela que eu humilhei. Helena ficou imóvel. As palavras dele perfuraram camadas profundas. As pessoas erram, Augusto, mas nem todas têm coragem de admitir. Ele sorriu com gratidão.
Eu não sei ainda como, mas quero reparar o que fiz. Reparar o que fez comigo? Perguntou ela, arqueando a sobrancelha. Com você? Ele olhou nos olhos dela firme. E com quem mais precisar. Talvez esse seja o verdadeiro uso do meu dinheiro. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, então finalmente sorriu. Um sorriso leve, tímido, mas real. E antes que qualquer palavra fosse dita, a porta da UTI se abriu com força. Era Maurício, o sócio de Augusto, um homem ambicioso, frio, obcecado por poder. Augusto! Gritou ele. Você precisa assinar uns documentos importantíssimos sobre nossas linhas de crédito e empréstimos. A empresa está um caos sem você. Helena se levantou imediatamente, postura firme. Senhor, o paciente não pode se estressar. Maurício a ignorou. Augusto, sem você, vamos perder milhões. Precisamos fechar um contrato de finanças internacionais hoje. Helena posicionou-se entre os dois. Ele acabou de sobreviver a uma cirurgia cardíaca. O senhor não vai empurrá-lo de volta para o mundo que o levou ao hospital. Maurício riu com desprezo. E quem é você? Ela ergueu o rosto com autoridade. Doutora Helena Vasconcelos, a cirurgiã que salvou a vida dele. Maurício congelou. Augusto olhou para Helena com admiração ainda maior. Maurício, irritado, sussurrou para Augusto. A empresa está indo para o buraco sem você. Se você não voltar logo, alguém pode tentar assumir o seu lugar. A ameaça estava clara. Augusto fechou os olhos. Helena percebeu. Ela tocou no braço dele gentilmente. Não se preocupe com nada disso agora. A sua vida vale mais do que qualquer fortuna. E foi ali, naquele instante, que Augusto percebeu quem realmente se importava com ele e quem só se importava com o dinheiro dele. E o coração dele nunca mais seria o mesmo. No dia seguinte, Augusto acordou mais disposto. Ainda fraco, mas com um brilho novo no olhar, algo que Helena percebeu assim que entrou no quarto. Vejo que está melhor, disse ela. Estou tentando ser uma pessoa melhor também, respondeu ele, com um sorriso tímido. Helena tentou manter o profissionalismo. Recuperação emocional não faz parte do meu prontuário, mas faz parte da minha vida agora, retrucou ele. Ela mordeu o lábio inferior, sem admitir que gostou da resposta. Augusto respirou fundo. Helena, eu queria pedir perdão, não só pelo que fiz naquele dia, mas por ter sido esse tipo de homem por tanto tempo, rico em dinheiro, pobre em humanidade. Ela ficou em silêncio. Augusto continuou. E queria agradecer por ter me salvo e por ter acreditado que eu merecia essa segunda chance. Helena finalmente respondeu. Augusto, perdão não se pede, se prova, e caráter não se compra com fortuna. Ele concordou. Eu sei, e vou provar. Helena tentou mudar de assunto para não se emocionar. Seus exames estão bons. Você poderá deixar a UTI em breve. E você vai continuar me acompanhando, certo? Ela desviou o olhar, mas sorriu de canto. Sou sua médica. Sou obrigada a te acompanhar. Ele sorriu. Obrigada ou interessada? Helena disfarçou. Augusto, tá bom, tá bom. Ele riu. Parei. Mas os dois sabiam. Algo estava crescendo ali. Algo que nenhum dos dois estava pronto para admitir, mas que já era impossível ignorar. Do lado de fora, a vida de Augusto estava desmoronando sem ele perceber. Maurício, seu sócio, caminhava de um lado para o outro na sala de reuniões da empresa. Estava furioso. O Augusto nunca mais vai ser o mesmo, murmurou ele para si mesmo. Essa médica estúpida está influenciando ele. E se ele não voltar para as negociações, eu perco tudo. Outros diretores tentavam acalmá-lo. Maurício, talvez devêssemos apoiar o Augusto. Ele quase morreu. Maurício bateu na mesa com força. Não! Vocês não entendem! Sem ele assinando o contrato internacional, sem acesso às linhas de empréstimos que ele controla, sem o nome dele nas nossas propostas, nós estamos arruinados! Um dos diretores engoliu em seco. Então o que pretende fazer? Maurício olhou pela janela, o olhar frio, calculista. Se Augusto não pode voltar,
Vou ter que trazê-lo de volta à força. Ou tirá-lo do caminho de vez. Silêncio pesado na sala. O diretor mais velho murmurou. Você está falando de... Maurício ergueu a mão. Não, ainda não. Mas existe outra forma de quebrar ele. Ele sorriu, maligno. A médica, Helena Vasconcelos, a mulher que cuida dele e que claramente está mexendo com ele. Os diretores se entreolharam apreensivos. O que pretende fazer com ela? Perguntou um deles. Maurício abriu um tablet onde havia um dossiê sobre Helena, sua carreira brilhante, seus pais falecidos, o bairro humilde onde cresceu, os plantões voluntários que dava, o pequeno apartamento que ainda pagava com um empréstimo. Eu vou destruir a reputação dela, disse Maurício. Se Augusto achar que ela é um problema, se achar que ela prejudica sua imagem, ele vai se afastar, e eu terei meu sócio de volta, ou terei espaço para tirar tudo dele. O diretor mais sensato tentou alertar. Maurício, mexer com uma pessoa honesta pode se voltar contra nós. Maurício riu. Pessoas honestas são as mais fáceis de destruir. Basta atacar o que elas mais prezam, seu nome. E então, com uma calma sombria, ordenou. Comecem um levantamento completo. Inventem um escândalo se for preciso. Quero essa médica fora do caminho até o final da semana. Enquanto isso, no hospital, Augusto tentava se levantar. Vai devagar, disse Helena. Você precisa reaprender a confiar no próprio corpo. Augusto respondeu com sinceridade rara. Eu só preciso aprender a confiar em você. E sem perceber, ele acabava de colocar Helena no centro de um jogo perigoso, porque naquele momento a vida dele dependia dela, e a vida dela estava prestes a ser destruída por causa dele. 2 dias depois, Helena caminhava pelo hospital quando percebeu olhares estranhos. Enfermeiras cochichavam, médicos desviavam o olhar. Algo estava errado. Quando chegou à sala dos residentes, encontrou a diretora do hospital com semblante sério. Doutora Helena, precisamos conversar. Helena franziu a testa. Aconteceu algo com um paciente? A diretora respirou fundo e colocou um tablet sobre a mesa. Era uma matéria falsa, publicada em um portal sensacionalista. Cirurgiã é investigada por erro médico e suposto desvio de dinheiro de projeto social. Helena empalideceu. Isso é mentira, eu nunca fiz nada disso. A diretora tentou acalmá-la. Eu sei, Helena, a equipe sabe, mas o hospital precisa investigar formalmente, procedimento padrão. Helena apertou os punhos. Quem faria uma coisa dessas? Pessoas interessadas em manchar sua reputação, disse a diretora, olhando-a nos olhos. Tenha cuidado. Isso parece pessoal. Helena sentiu o chão sumir. Isso pode me suspender? Pode. E pode comprometer sua carreira inteira se mais matérias como essa surgirem. Helena segurou as lágrimas. Não tinha inimigos, nunca teve problemas com ninguém. Mas então, uma imagem veio à sua mente. Maurício, o sócio arrogante, ambicioso, que só se importava com contratos, finanças, poder e com a empresa de Augusto. Ela respirou fundo. Isso tem a ver com o Augusto, não tem? A diretora hesitou. Helena, eu não posso afirmar nada, mas você está lidando com homens muito ricos, com muita fortuna envolvida. Helena sentiu o peito apertar. Ela não tinha medo por si mesma. Tinha medo do que isso poderia fazer com Augusto, que já estava emocionalmente vulnerável, e com o vínculo que os dois estavam construindo. Eu preciso falar com ele, disse ela, levantando-se, mas a diretora a segurou pelo braço. Helena, não o estresse. Ele acabou de sobreviver a uma cirurgia. Espere o momento certo. Helena mordeu os lábios, desesperada. E sem ter outra opção, foi até o jardim do hospital. Ela precisava respirar, precisava entender o que estava acontecendo. Mas mal sabia ela que a tempestade estava só começando. Augusto, ainda em recuperação, percebeu que Helena não aparecera no horário habitual. Enfermeira, a doutora Helena está de plantão hoje? Está sim, senhor. Mas parece que houve um problema. Augusto tentou se levantar, mesmo com dor. Um problema?
Que tipo de problema? Eu não sei. Ela parecia abalada. Augusto sentiu o peito apertar. E não era dor física. Preciso falar com ela, disse ele. Mas quando tentou se levantar, o monitor apitou. A enfermeira correu até ele. Você não pode levantar ainda. Volte para a cama. Augusto respirou fundo, frustrado. Me consiga meu celular então, por favor. Relutante, ela deu. Quando Augusto abriu a internet, viu imediatamente a manchete falsa. O coração dele quase parou outra vez. Não, ele murmurou, incrédulo. Isso é mentira! Ela jamais faria algo assim. Ele sentiu o ódio subir, um ódio profundo. Ele sabia exatamente quem estava por trás. Maurício. No mesmo instante, Helena entrou no quarto. O rosto dela estava pálido, mas ela tentou manter a postura de sempre. Augusto, eu preciso te pedir desculpas. A notícia não é verdadeira, mas antes que ela continuasse, ele segurou a mão dela. Helena, eu sei que é mentira. Eu sei que você é a mulher mais honesta que já conheci. E se tem alguém aqui que precisa pedir desculpas, sou eu. Os olhos dela marejaram. Augusto, isso pode acabar com minha carreira, com tudo o que construí, com meu sonho de ajudar outras pessoas. Ele apertou mais forte a mão dela. Eu vou resolver isso. Ela arregalou os olhos. Não, você não pode se envolver. Sua saúde, sua empresa, isso está além do seu controle. Ele olhou nos olhos dela com uma intensidade que ela não estava preparada. Helena, a minha vida só existe porque você me salvou. E agora eu quero salvar a sua. Ela puxou a mão devagar, lutando contra a emoção. Augusto, eu não posso deixar você destruir sua saúde por mim. Eu tenho medo do que posso causar na sua vida. Ele sorriu. Não tenha medo de mim. Pela primeira vez, eu quero viver não para dinheiro, não para negócios, mas para alguém que realmente vale a pena. O coração dela disparou. Augusto, Ela ia dizer algo importante. Talvez admitir que sentia algo também. Mas antes que pudesse, a porta se abriu bruscamente. Era um segurança do hospital. Doutora Helena, a diretoria pediu sua presença imediata na sala administrativa. O alarme emocional soou dentro dela. Agora. Ela olhou para Augusto com olhos marejados. Me desculpa, eu preciso ir. Ele tentou se levantar, mas a dor o derrubou de volta na cama. Helena, espere! Mas ela saiu. E quando a porta fechou, Augusto percebeu. Se ele não lutar por ela, vai perdê-la. E talvez perdê-la fosse pior do que morrer naquela mesa de cirurgia. A diretoria do hospital estava reunida quando Helena entrou. O clima era pesado, muito mais do que ela esperava. Sentou-se diante da mesa oval. Os diretores trocavam olhares tensos. A diretora principal respirou fundo. Doutora Helena, analisamos a denúncia publicada na mídia. E, embora saibamos que pode ser falsa, ela está ganhando força nas redes sociais. Helena sentiu o coração apertar. Diretora, isso é uma calúnia. Nós acreditamos em você, interrompeu a diretora. Mas a imagem do hospital está sendo atacada. Pessoas estão dizendo que deixamos uma médica envolvida com desvios de dinheiro operar pacientes de alto risco. Helena ficou sem ar. A senhora está sugerindo que eu seja afastada? O diretor jurídico respondeu. Até que a situação seja esclarecida. Sim. Helena ficou pálida. Isso é injusto. Não existe uma única prova. Não existe investigação. Não existe processo. É claramente um ataque pessoal. Outro diretor murmurou. Ataque pessoal de alguém muito rico, talvez. Ou de alguém que teme a proximidade da senhora com um certo milionário paciente. Helena sentiu o golpe. Augusto não tem nada a ver com isso. A diretora baixou os olhos. Infelizmente, a decisão já foi tomada. Helena Vasconcelos, você está suspensa por tempo indeterminado. Era como levar uma facada no peito. Os olhos dela encheram de lágrimas, mas ela não deixou nenhuma cair. Eu dediquei minha vida inteira a salvar pessoas. E agora, estão me tirando isso sem sequer investigar? A diretora respondeu com tristeza.
Estou protegendo o hospital. E talvez protegendo você também. Se há gente poderosa envolvida, a senhora está em risco. Helena fechou os olhos. Risco, sim. E ela sabia exatamente de onde o risco vinha. Maurício. Antes de sair da sala, ela disse: vou lutar pelo meu nome e vou descobrir quem fez isso comigo. Mas por dentro, ela estava despedaçada, porque seu sonho, sua carreira, tudo estava em jogo. Augusto não conseguia ficar quieto. Sabia que Helena estava em apuros, sabia que aquilo era culpa dele, por ter se envolvido com um mundo que ela não podia enfrentar. Ele puxou os fios dos monitores e tentou levantar. A enfermeira correu até ele. Senhor Augusto, você não pode fazer isso, vai abrir os pontos. Ele gritou. Eu preciso falar com Helena, agora! A porta da UTI abriu. Era o cardiologista-chefe desesperado. Augusto, você está tendo arritmia. Se continuar assim, vai parar na mesa de cirurgia de novo. Mas Augusto não ouvia nada. O coração dele batia rápido demais, não só pelo esforço físico, mas pelo terror de perder Helena. Me deixem sair, ele gritou. Eu preciso salvar ela. Os alarmes começaram a tocar, pressão subindo, respiração em colapso. Volta para a cama! O médico gritou. Augusto perdeu o equilíbrio, caiu de joelhos. Tudo ao redor girava. Ele ofegou. Helena, por favor, não vá embora. O cardiologista e 2 enfermeiros o levantaram. Preparem o sedativo. Ele vai entrar em colapso. Augusto tentou lutar, mas o corpo não respondeu. O mundo ficou turvo. E quando estavam prestes a sedá-lo, uma voz conhecida ecoou na porta. Parem! Não toquem nele! Todos se viraram. Helena, com os olhos inchados, com o jaleco ainda nos braços, com a alma partida. Mas ali, presente. Ela correu até ele e o segurou pela nuca, apoiando a cabeça dele em seu peito. Augusto, Augusto, olha para mim. Eu estou aqui. Ele tentou falar, mas não conseguia. Ela aproximou o rosto, segurando seu queixo. Respira comigo. Isso, devagar, devagar. Os monitores começaram a estabilizar. A respiração dele desacelerou. A pressão caiu para níveis seguros. Isso, Augusto, murmurou ela com a voz quebrando. Eu estou aqui. Por favor, não faça isso com você. Ele conseguiu falar fraco. Eu achei que tinha te perdido. Helena fechou os olhos emocionada. Nunca mais diga isso. Eu só me afastei para te proteger, mas eu voltei. Eu sempre volto. Ele tocou a mão dela. Eles te machucaram por minha causa. Ela balançou a cabeça. Não, eles tentaram, mas não conseguiram. E então, finalmente, os olhos dos 2 se encontraram de um jeito diferente. Intenso, profundo, vulnerável. Era o momento que os 2 temiam. E, ao mesmo tempo, o momento que os 2 desejavam. Helena sussurrou. Augusto, você precisa lutar pela sua vida. E eu vou lutar pela minha. Mas, ela respirou fundo. Aconteça o que acontecer. Nós não vamos enfrentar nada disso sozinhos. O cardiologista pigarreou, sem jeito. Helena, ele precisa descansar, mas... Ele olhou para os 2 com um raro sorriso. Acho que você é o melhor remédio dele hoje. Helena assentiu. E antes de sair, Augusto segurou sua mão mais uma vez. Não, me deixa. Ela beijou a testa dele. Eu volto amanhã, prometo. E saiu. Mas naquele beijo, naquele olhar, naquele toque, algo ficou claro. O milionário arrogante estava morto. E um novo homem estava nascendo por amor. Na manhã seguinte, Helena acordou com dezenas de mensagens no celular. Pacientes, amigos, colegas, todos perguntavam se era verdade o que estavam dizendo sobre ela. Seu coração gelou. Abriu as redes sociais. E lá estava. Cirurgiã investigada por fraude e negligência volta a trabalhar mesmo sob suspeita. Fontes afirmam que médica mantém relacionamento com paciente milionário para benefício próprio. Possível envolvimento amoroso entre médica e empresário rico levanta suspeitas éticas. Helena levou a mão à boca. Não, não pode ser. Isso é monstruoso. Mas pior que os títulos eram os comentários. Se aproveitou do homem rico. Interesseira. Deve ter roubado mesmo.
Sabia que médica pobre ia aprontar. Helena sentiu o chão desaparecer. Meu Deus, estão destruindo minha vida. E então o telefone tocou. Era a diretora do hospital. Helena, sinto muito, mas não podemos permitir que volte ao plantão até tudo ser esclarecido. O hospital está sofrendo pressão de gente muito poderosa. E se você aparecer aqui hoje, pode causar um escândalo ainda maior. Helena tentou segurar as lágrimas. Eu não fiz nada, nada. Isso é uma armação suja. Eu sei, minha querida, eu sei. Mas minha prioridade é proteger você e o hospital. Helena desligou, desabando no sofá. Nunca se sentiu tão sozinha. Nunca se sentiu tão vulnerável. Mas naquele exato momento, alguém batia na porta de seu apartamento. Ela abriu. Era Augusto. Apoiando-se em uma bengala, com dificuldade para respirar, ainda com curativos visíveis, mas lá, de pé, por ela. Augusto, o que você está fazendo aqui? Você não podia sair do hospital. Ele sorriu fraco. Eu sempre fiz tudo errado, mas dessa vez eu precisava fazer algo certo. Ele mostrou o celular com as notícias. Isso é culpa minha, e eu não vou deixar destruírem você por minha causa. Helena começou a chorar. Augusto, eles estão acabando com a minha vida, com meu nome, minha carreira. Eu trabalhei tanto, e agora ele a puxou para um abraço, forte, protegendo-a como nunca protegeu ninguém. Você salvou minha vida, Helena. Agora é minha vez de salvar a sua. Helena chorava no peito dele. E ali, naquele momento, o amor entre os dois se tornou impossível de ocultar. Augusto entrou no apartamento devagar, ainda debilitado. Helena tentou segurá-lo. Você não pode ficar em pé tanto tempo. Senta aqui. Ele obedeceu, mas segurou a mão dela antes que ela se afastasse. Por favor, fica comigo. Ela sentou ao lado dele no sofá. O silêncio entre eles era carregado de tensão, mas não uma tensão ruim. Era uma tensão que anunciava algo inevitável. Helena, começou ele, com a voz baixa. Eu já passei por mesas de negócios milionárias. Já fiz contratos de finanças internacionais. Já lidei com fortunas que você nem imagina. Ela respirou fundo. Augusto, eu não ligo para a riqueza. Nunca liguei. Ele segurou o rosto dela. Eu sei, e é exatamente isso que me faz querer ser alguém melhor para você. Os olhos dela tremeram. Augusto, você acabou de quase morrer. Eu não quero me apaixonar por alguém que ainda está frágil e confuso. E eu tenho medo. Medo de sofrer, medo de te prejudicar, medo de que todo esse ódio na internet piore por causa do que estamos sentindo. Ele se aproximou. Helena, quando você colocou a mão no meu peito na UTI, minha vida voltou. Não por causa dos aparelhos, mas por causa de você. Ela tentou olhar para o chão, mas ele ergueu o rosto dela com delicadeza. Eu não quero mais perder tempo vivendo por dinheiro, empresa, empréstimos, contratos. Essas coisas não salvam ninguém. Quem salvou foi você. Helena engoliu em seco, sentindo as lágrimas virem. Augusto, se continuarmos isso, será guerra. Então vamos juntos, você e eu, contra quem for. Um suspiro emocionado escapou dela. E então, lentamente, como se o destino empurrasse os dois. Os rostos se aproximaram, os lábios se tocaram. Foi um beijo lento, profundo, quente. Um beijo de entrega, de cura, de recomeço. Um beijo que nenhum dos dois jamais esqueceu. Quando se afastaram, ofegantes, Helena sussurrou. Eu estou com medo. Augusto segurou sua mão com firmeza. Eu também. Mas estou mais com medo de te perder do que de enfrentar qualquer milionário, empresário ou vilão desse mundo. Foi então que o celular de Helena vibrou. Uma mensagem anônima. Pare agora ou vai perder tudo. Helena ficou pálida. Augusto leu a mensagem e sua expressão mudou. O homem frágil da cirurgia desapareceu. Em seu lugar, surgiu o homem que enfrentaria qualquer um para proteger a mulher que amava. Helena, alguém está atrás de você. E eu sei exatamente quem é. O clima ficou pesado. O romance estava selado e a guerra estava declarada. Augusto respirou fundo, fechou as mãos com força e disse:
Eu sei exatamente quem está por trás disso. Maurício. Helena arregalou os olhos. O gerente de imprensa da sua empresa? Mas por que ele faria isso comigo? Augusto levantou, ainda com dificuldade, mas tomado por uma fúria fria e controlada. Porque eu cortei os privilégios dele. Eu descobri que ele desviou dinheiro, pegou empréstimos em nome da empresa sem autorização e manipulou contratos para enriquecer escondido. E quando eu confrontei, ele me ameaçou. Helena levou a mão à boca. Então, isso tudo, todas as manchetes, foram plantadas por ele? Sim, e ele usou meu estado para tentar me destruir e ainda jogar você no fogo. Augusto começou a digitar algo no celular. O que você vai fazer? Acabar com isso hoje. Ele acionou sua equipe jurídica, reuniu documentos, provas, contratos, mensagens antigas, tudo o que comprovaria que Maurício era o verdadeiro criminoso. Mas antes que Augusto pudesse enviar o dossiê, batidas violentas ecoaram na porta. Helena se assustou. Meu Deus! Quem é? A porta quase caiu com a força da pancada. Augusto a empurrou suavemente para trás. Fica atrás de mim. Helena tremia. Quando a porta escancarou, Maurício entrou. Suado, olhos vermelhos, camisa amarrotada, expressão de ódio. Então é aqui que você estava se escondendo, seu velho miserável. Helena deu um passo para trás. Maurício avançou 2 passos dentro do apartamento, apontando o dedo para ela. Tudo isso é culpa sua. Antes de você, ele me dava poder, me dava espaço. Eu controlava as finanças, a imagem, a empresa. Você destruiu tudo, sua médica de quinta. Helena recuou, mas Augusto se colocou à frente dela com firmeza. Maurício, acabou. Eu tenho tudo o que preciso para te colocar na cadeia. Maurício riu, histérico. Cadeia? Você acha que eu tenho medo? Eu controlei sua vida por anos, Augusto. Sem mim, sua fortuna ia derreter. Você desviou 50 milhões da empresa, retrucou Augusto frio. E achou que ninguém perceberia? Maurício engoliu seco. Não esperava que ele tivesse descoberto. Você está arruinado, gritou. E essa mulher aí só está com você por dinheiro, porque acha que ela te salvou. Médica pobrezinha. Que coincidência maravilhosa, não? Foi aí que Helena explodiu. Eu salvei sua vida porque sou médica. Eu nem sabia quem você era, Augusto. E não sou eu que roubo, não sou eu que destruo carreiras. A única pessoa aqui que vive para a fortuna é você, Maurício. Maurício olhou com ódio profundo e avançou. Mas antes que ele tocasse Helena, a polícia invadiu o apartamento. 2 oficiais seguraram Maurício e o algemaram à força. O senhor está preso por fraude, extorsão, desvio de dinheiro e tentativa de coagir testemunhas, disse o policial. Maurício berrava enquanto era arrastado. Isso não acabou! Ela vai pagar por tudo! Você também, Augusto! A porta bateu. Silêncio. Helena caiu no chão, tremendo. Augusto correu até ela, abraçando-a firme. Eles choraram juntos, de alívio, de medo, mas principalmente de amor. Acabou, Helena, acabou. Ela segurou o rosto dele. Eu achei que íamos morrer. Não enquanto eu estiver aqui. Nunca. Eles se abraçaram mais forte, como se o mundo tivesse finalmente parado para permitir que respirassem. E então veio o amanhecer. Um amanhecer de recomeço. Depois do escândalo, Augusto decidiu fazer algo inesperado. Renunciou temporariamente à presidência da empresa. Eu cansei de viver para números, contratos, empréstimos, finanças, reuniões intermináveis. Eu quero viver para algo real, disse ele em uma entrevista nacional, limpando o nome de Helena publicamente. A médica que me salvou não foi motivada por dinheiro. Foi motivada por humanidade. E hoje eu entendo que nenhuma fortuna vale mais do que isso. A mídia explodiu em apoio. Helena foi reintegrada ao hospital com honra. Maurício, preso e exposto, perdeu tudo. E Augusto encontrou algo que valia mais do que bilhões. Num fim de tarde dourado, em frente ao mar, ele pegou as mãos de Helena. Ela sorriu, tímida. Augusto,
O que estamos fazendo aqui? Começando uma vida nova. Ele tirou do bolso uma pequena caixinha azul. Helena arregalou os olhos, surpresa. Não estou te pedindo em casamento. Ainda não. Estou te pedindo outra coisa. Ele abriu a caixa. Dentro havia uma corrente simples, com um coração de prata. Eu quero que você fique ao meu lado, não por dinheiro, nem por status, mas porque você me mostrou que eu posso ser alguém melhor. E se você quiser, quero aprender a te amar todos os dias no tempo certo. Helena respirou fundo, emocionada. Augusto, eu já te amo e quero ficar, mas não por causa disso. Ela colocou a mão no peito dele. É porque aqui eu encontrei um lar. Ele a puxou para um abraço forte. E ali, na beira do mar, com o vento brincando no cabelo dela, eles se beijaram. Um beijo calmo, seguro, profundo. Um beijo de quem venceu a dor, quebrou ciclos, superou o ódio e escolheu o amor. A câmera imaginária se afasta, mostra o pôr do sol queimando o horizonte e a legenda aparece. A verdadeira riqueza está em quem você se torna, não no dinheiro que você tem. Se essa história te emocionou, comenta "Quero mais histórias". Inscreva-se no canal para receber novos vídeos todos os dias.